Hoje nós vamos tratar de um assunto que está muito recorrente nesse tempo, que é o medo. Mas antes disso, nós vamos tratar: Jesus ressuscitou? Qual a consequência para nós? Então vamos primeiramente ver o que o dicionário fala do que seja ressurreição. Ato ou efeito de ressurgir, retorno da morte para a vida. Agora vejamos um versículo do que a Bíblia diz sobre isso. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, é uma promessa, uma declaração de Jesus. Ele, está falando dele mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, aqui ele faz uma alusão àqueles que morreram, que um dia irão ressuscitar. Qual é a finalidade da ressurreição? Vamos lá em Romanos 14, 9, que diz assim: Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então é uma declaração extraordinária a respeito do propósito de Jesus. Então, ele, quando morreu e ressuscitou, ele trouxe a redenção para todos, tanto aqueles que viviam no tempo dele, os que viveram antes e os que haveriam de viver. Então, ele é Senhor do tempo. É para antes, é para durante e é para depois. Bom, a gente sabe historicamente que Jesus foi um personagem, ele existiu, ele morreu e ressuscitou. E isso, dentre milhares de versículos, eu vou olhar Romanos 8,34, que diz assim: Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então aqui já anuncia que o que pesa sobre nós é uma condenação. Qualquer pessoa, independente de que crença ela tem, há uma condenação sobre ela. Ela mesma se condena. Por isso que a gente fala que em todas as pessoas há um vazio, e esse vazio é do tamanho exato de Jesus. Então, está falando que ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Interceder é se colocar no lugar. Então aqui há uma declaração do que Jesus veio a fazer, Então ele intercede por nós, se coloca no nosso lugar. E quando ele morreu e ressuscitou, nele não foi encontrado dolo algum. Ele foi perfeito em seu proceder. Foi julgado inocente, mas pelo propósito mesmo para o qual ele veio, ele foi condenado, sem ter achado nele nenhum crime. Então, ele morreu no nosso lugar e ressuscitou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então a ressurreição, ela é a essência do cristianismo. E se não há ressurreição, não há cristianismo. A gente fala que cristianismo é o quê? É a figura de Jesus, é a vida por Jesus, é Jesus como Senhor, Salvador. Então, muitas vezes a gente acaba aceitando a questão de religião e tal, mas
Na verdade, Cristo é a nossa vida, a realidade é Cristo. É muito mais do que uma religião, mas por causa do senso comum, nós estamos falando aqui. Então, se Jesus não ressuscitou, não existe cristianismo. Olha o que está lá em 1 Coríntios 15, 13 e 14, é Paulo que escreve. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E nos versos seguintes, 16 e 17, diz assim também: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Parece, tipo assim, está quase que repetido, os versículos, tamanha necessidade da ênfase neste ponto. Então, se de fato Jesus não ressuscitou, agora essa ressurreição é uma ressurreição diferente da ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou dos mortos, mas voltou a morrer. E Jesus não. Jesus, ele morreu, ressuscitou e, como nós lemos ali em Romanos 8,34, está à direita de Deus Pai. Então ele está vivo. E porque ele vive, posso crer no amanhã. Assim diz a música, que é fantástica. Então, este é o sentido do cristianismo. Sem a ressurreição, quer dizer que é vã. Tudo que a gente está falando aqui perde o sentido, porque se Jesus não ressuscitou, então nós não vamos ressuscitar, não tem vida eterna, não tem o anelo, o sonho da vida futura. Agora, ele ressuscitou. Então vamos ver o que a palavra diz sobre isso, o que ele é e o que ele fez. Então eu recorri até ao Antigo Testamento que já anuncia, que fala dele, Então 1 Crônicas 29:11 diz assim: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos. Então Jesus é o Senhor. Por ele, para ele, por meio dele, tudo existe, existiu e haverá de existir. Então, é algo extraordinário. Já no Antigo Testamento se fala daquele que viria, do Messias, e que ele reuniria sobre si todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a magnificência, tudo que está escrito aqui, que a gente leu nesse versículo. Em Romanos 1,4 também diz assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo está testificando da ressurreição dele. Também no própria carta de Paulo aos Romanos, só que no capítulo 6, verso 9, diz assim: sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Então, aqui já está falando qual é a vitória. A vitória é vencer a morte, porque a morte, o medo da morte é a raiz, é a origem de toda de todo o temor. A nossa vida, a gente vive nesse medo da morte, ainda que é fatal, acontecerá com todos, mas aqui está falando que a ressurreição de Jesus, ela significou que nós não temos mais que ser dominados pela morte, pelo medo da morte. Em Atos 2,24 diz assim: ao qual Jesus, Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela.
Em 1 Coríntios 15, 26, diz assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E a mesma carta, o mesmo capítulo, só que no versículo 54 diz assim: tragada foi a morte na vitória. O verso 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui tem uma revelação extraordinária. Porque você poderia pensar, Jesus morreu, ressuscitou, tá bom, não tem nada a ver com isso foi lá há 2000 anos, não faz parte da minha vida, não me interessa. Mas o que a Bíblia está falando é que graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquilo que Ele fez, a ressurreição dele, trouxe vida e abundância para nós e nos trouxe a vitória sobre a morte. Tragada foi a morte na vitória. Então, isso vamos dizer, a ressurreição dele é a essência do cristianismo. Ele ressurreto, ele trouxe vida a mim, ele trouxe libertação, ele trouxe a solução. Eu não preciso mais viver no medo, porque ele é a minha ressurreição. Em Efésios 1:20 fala assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Então nós vimos anteriormente um outro versículo testificando que ele está à direita de Deus, e aqui novamente Paulo fala, ele está à direita do céu. Então ele morreu, ressuscitou e não voltou a morrer, como outras pessoas que ressuscitaram. Há milagres. A China mesmo, há um grande número de relatos de pessoas que foram ressurretos, como um milagre extraordinário, e que isso ainda acontece hoje. Lázaro não foi a última pessoa a ser ressurreta, né? Outros houveram, e assim há uma infinidade de testemunhos sobre isso. Então, digamos, a gente fica até meio sem palavras. Como é que a gente traduz em palavras esse extraordinário da ressurreição de Jesus, que nos trouxe a vida, que nos faz viver por Ele, que nos dá sentido à vida, né? Em Apocalipse 1:18 diz também, Jesus falando dele mesmo, né? E o que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele conquistou já a vitória da morte, a vitória do inferno. E, como eu falei, o que isso tem a ver? É que trouxe para nós também essa vitória. Porque a vitória de Jesus nos dá a vitória. Então, Atos 13:30 diz assim, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mais uma testificação, né, da ressurreição dele. Em 1 Pedro 1:3 diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então há uma viva esperança para nós. Esta viva esperança é Jesus na nossa vida. É essa fé que nós temos e que tudo que está escrito dele, a respeito dele, assim de fato ocorreu. E mais um versículo, né, que fala que a vitória dele é nossa vitória. Em 1 Coríntios 6:14 diz assim, ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então veja bem, tragada foi a morte para a vitória, não só para Jesus, mas para nós, porque haverá ressurreição para nós. Você viu que Paulo falou ali atrás, se de fato os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou, e se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então olha que extraordinário, a ressurreição para nós, a vida além da morte.
e uma vida eterna. E é isso que é a consequência da ressurreição. Nós estamos livres do medo. Porque o que fala a respeito do medo? Eu selecionei apenas um versículo. E principal, antes de falar o versículo, que na verdade todos os medos, eles se afunilam no medo da morte. Agora, a gente não tem medo do coronavírus por ser um vírus, porque é um ser minúsculo, a gente nem enxerga. Mas a gente tem medo, é porque a gente pode vir a morrer. E agora, do jeito que as coisas estão sendo conduzidas, nós estamos sendo induzidos a ficar em pânico por causa dessa possibilidade de morrer. Então, olha o que diz Hebreus 2,15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, a principal servidão sobre a qual nós vivemos é o medo da morte. É isso que nos conduz a muita situação de pânico, de paralisação. É lógico que o medo de um animal violento, se tem ali um monte de cobra, você não vai passar. É o medo da sobrevivência, isso é normal, isso faz parte de nós, foi Deus mesmo que nos colocou. Mas aquele medo paralisante, ele não produz, não foi para isso que Deus nos criou, para que nós tivéssemos esse medo paralisante, escravizante. É para a liberdade, é para a vitória. E como Ele ressuscitou, Ele morreu e ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e nós vimos que Ele nos ressuscitará pelo seu poder, nós não precisamos mais ter medo. Esta é a grande vitória. Então, eu queria deixar essa semana essa mensagem para que a gente não temesse, porque Jesus ressuscitou. E com a vitória dele, nós também temos vitória. E vitória nessa vida e na vindoura. Porque Paulo mesmo declara em 1 Coríntios 15:19, e se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, há uma vida eterna, há uma vida maravilhosa a ser vivida, mas não só lá na eternidade, aqui também o Senhor proveu vitórias para nós, vitórias no dia a dia. Então, já que Ele morreu, ressuscitou, tragou a morte pela vitória e nos trará a ressurreição, e Ele intercede por nós e nos traz solução para todos os problemas, vamos passar essa semana confiantes que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Ele ressurgiu dentre os mortos, está à direita de Deus Pai, intercede por nós e nos ajudará em qualquer situação. E podemos lançar fora todo medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. E Ele é o que nos traz este amor, e Deus é amor, e é o sentido também da nossa vida. Por quê? Porque Ele ressuscitou, nós podemos amar, podemos viver livres do medo. Tenhamos todos uma boa semana e vamos vencer o medo, em nome de Jesus. Amém.